Oi, turminha! Boa tarde! Tia Gracinete com aula de português. Vai pegando aí seu livro e vai acompanhando com a tia, tá bom? Nosso assunto de hoje: advérbios e locuções adverbiais, certo? Já encontrou aí? Já tá com seu livrinho aberto? Então vamos lá. Quando eu falo para você de advérbios, eu vou usar seu próprio livro. Por exemplo, quando eu falo a palavra logo, ontem, hoje, talvez, tão, quanto, devagar, aqui, certamente, talvez, jamais. Então, estas palavras, elas estão no nosso vocabulário, na nossa linguagem, na nossa comunicação. E aí, lá no nosso livro, quando ele fala pra gente nos advérbios, eu tenho quem? As circunstâncias e os advérbios. As circunstâncias é o quê? São o quê? Eu vou olhar aqui no seu livro, tá? Eu tenho circunstância de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação e dúvida. Aí eu tenho quem? As circunstâncias. E as palavras que eu falei a vocês, elas pertencem a uma dessas circunstâncias, certo? Então você pode ir lá pegar, ele lhe dá uma tabela, as circunstâncias e as palavras. Então você vai aí dando essa lida nas frases, vai identificando as palavras. E para que a gente já vá treinando esse descobrir, eu vou te convidar, eu vou apresentar umas frases para vocês. E vocês vão olhando lá. Aqui circunstância, elas pertencem, que advérbio? Vai identificando os advérbios. Então vamos lá. Vou dizer aqui para vocês, a tia colocou aqui uma frase para vocês. Vamos lá. Ana saiu cedo da loja. Observaram aí? Ana saiu cedo da loja. Quem é o advérbio aí? E qual é a circunstância dela? Tempo, lugar, intensidade, de negação. Vai lá no livro. Outra, a próxima. Mal terminou de comer, foi jogar bola. Mal terminou de comer, foi jogar bola. Já descobriu aí o advérbio? A circunstância? Vamos para a próxima. Aqui já foi um ótimo lugar. Aqui já foi um ótimo lugar. Já descobriram aí a circunstância, o advérbio? Primeiro o advérbio, né? Depois você vai dizer a circunstância para tia. Tá bom? Então vamos lá. Eu canto muito bem. Olha aí. Eu canto muito bem. Quem é o advérbio aí? Qual é a intensidade aí, a circunstância? Já dei a resposta, não foi, gente? Então, muito é um advérbio de intensidade. Vamos voltar para as outras? Vamos voltar para a primeira, tá? Ana saiu cedo da loja. Qual é o advérbio? Cedo. Pertence a quê? Advérbio de tempo. Muito bem. Mal terminou de comer, já foi jogar bola. Quem é o advérbio? Mal. Qual é a circunstância? De modo, advérbio de modo, né? Um comportamento, uma postura. Aqui já foi um ótimo lugar. A tia tá lendo aqui, tá, gente? Que é para não se perder. Aqui já foi um ótimo lugar. O final dele já tá entregando, gente. É um advérbio de lugar quando ele fala aqui, tá? E o último eu já falei para vocês. Então, assim, vão pegando os livros de vocês, vão lendo que vocês vão fazer essa atividade de vocês com muita facilidade, tá certo? E aí eu quero agora apresentar a vocês as locuções adverbiais. Locuções adverbiais. Olha só, quando eu falo de locução, é o modo de falar, certo? Locuções adverbiais, você pode também acompanhar no seu livro, que ele vai dizer para você que é a união de duas ou mais de duas palavras que se unem, gente. Gente, por favor, desculpa. Então, as locuções adverbiais
é a função, é a união de duas palavras que se unem aí com a função de advérbio, certo? Entenderam? Então, locução, adverbiais, né? É a união. É duas palavras que vão se unir ali. É igual o assunto passado, né? Que se unem, tá bom? Para ali formar o advérbio. Porque uma vai depender da outra. Eu preciso de uma palavra para poder compreender a outra. Vou lhe dar uns exemplos que você também pode olhar no seu livro. Quando eu digo para você, às vezes eu vou lá no mercantil. Se eu disser para você, às vezes vou lá no mercantil, não vai ficar sem sentido? Mas quando eu digo às vezes, uma está complementando a outra. Então, por isso que precisam de duas palavras, tá? Quando eu digo assim, de repente aconteceu. De repente. Se eu falo só uma, vai ficar aquela frase meia incompleta. Então, locuções adverbiais são duas palavrinhas juntas que uma vai dando ali o sentido da frase, daquilo que você precisa entender. Por exemplo, quando eu digo às pressas, fulano saiu às pressas. Então, eu preciso do as para completar ali a palavra pressas, certo? Vou dar aqui umas frases para vocês entenderem melhor. Olha só, quando eu digo para vocês assim, ó, Paulo dormia tranquilo. Vocês estão observando que tem, vão grifando aí no finalzinho aí, na mente aí, ó. Paulo dormia com tranquilidade, desculpa. Paulo dormia com tranquilidade. Então, com tranquilidade, ele é uma locução adverbial, né? Aí eu tenho uma locução adverbial, certo? Quando eu digo para você, o cachorro fugiu triste, com tristeza. O cachorro fugiu, porque eu já tô querendo falar para vocês outra coisa, desculpa. Então, o cachorro fugiu com tristeza. Então, com tristeza, elas precisam estarem ali para uma dar sentido a esta frase. Quando eu digo para você, entrei na sala em silêncio. Entrei na sala em silêncio. Então, em silêncio, locuções aí, uma locução adverbial aí, essas duas palavras estão se unindo. Então, aí eu tenho uma locução adverbial. São duas palavras que se unem. A mãe, ela respondia com gentileza. A mãe, tudo ela respondia com gentileza. Então, com gentileza aí, essas duas palavras estão complementando aí, estão dando sentido à frase. Então, uma locução adverbial, certo? Quando eu digo assim, tranquei a porta por fora. Então, por fora é uma locução adverbial. Então, quando eu falo isso para você, o que é uma locução adverbial são duas palavras que se unem, né? Formando aí o advérbio, dando sentido a esta palavra. Vão lendo lá no livro de vocês, que ele vem trazendo algumas tabelinhas para vocês, algumas palavras para que vocês possam identificar, tá certo? Então, assim, quando eu falo para você de locução adverbial, é o encontro de duas palavras que vai dando sentido à frase. E quando eu digo para você assim, advérbios de interrogação, advérbios interrogativos, tá bom? Estão olhando aí, estão entendendo? O que é isso? Advérbios interrogativos, eles são usados quando nós fazemos uma pergunta direta ou indireta. Gente, não é difícil não, é fácil, tá? Então, advérbios interrogativos. Quando nós fazemos uma pergunta direta, é usado para fazer uma pergunta direta ou indireta. Vamos descobrir como é que é isso? Detalhe, tá? Então, quando eu tenho o advérbio interrogativo com perguntas diretas e indiretas, nós vamos usar tudo aquilo que a tia falou agora. Nós vamos usar essa circunstância de lugar, de causa, de modo e de tempo, tá certo? Vamos precisar entender isso. Modo, causa, lugar e tempo. Por exemplo, uma pergunta direta que eu vou dizer aqui para você. Estou colocando aqui umas frases. Quando partiremos? Olha aqui, lê ali. Quando partiremos?
Qual é a palavra que tem aí? Quando o advérbio está começando. Então, esta pergunta aí está começando. Então, o advérbio ele está no começo desta frase. Então, ele é um advérbio de interrogativo direto. É uma pergunta, ele é direto. Advérbio interrogativo direto. Por que ele é direto? Porque ele começou com um advérbio. E aí, o advérbio é de tempo. Porque ele está dizendo quando? Quando partiremos? Então, aí eu tenho um advérbio de interrogação direta. Por que ele é direto? Porque ele começou com um advérbio. E quando é que ele é indireto? Quando o advérbio vem no meio das frases. Vou repetir para vocês. Eu perguntei quando partiremos. Eu perguntei, ou eu quero saber, pode ser também, eu quero saber quando partiremos. Vocês observam que o quando já ficou no meio da frase? Então, aí ele é indireto, tá bom? Ele está lá no meio da frase, ele não começou. Deu para todo mundo entender? Vou para mais uma frase, vou olhar aqui. Por que choras? Porque ele é um advérbio. Reparem que está começando a frase com o advérbio. É um advérbio de quê? Causa, porque ele quer saber por quê. Por que choras? Então, ele começou com um advérbio. Então, ele é um advérbio interrogativo direto. Ele está começando com um advérbio. O indireto está lá no meio. Aí, eu vou repetir essa mesma frase da seguinte maneira. Eu perguntei por que choras? O porquê está lá no meio da frase. Então, ele é aí advérbio interrogativo indireto. Certo? Sendo assim, nós vamos fazer as nossas atividades, tá bom? Como a tia já falou, pegue aí seu livro, nossas páginas 145, 146, 147A, tá bom? As suas atividades serão somente na página 146B e 147A. Para você responder, para vocês responderem as suas atividades, é preciso voltarem nas páginas falando sobre advérbios e locuções adverbiais para vocês responderem as atividades de vocês. Beijo, na dúvida, chame a tia. Tchau, tchau.